E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso curso de Fazenda Pública, essa nossa revisão aí com foco em procuradorias, falando agora de um tema, pessoal, que é a desapropriação. Desapropriação, pessoal, tem várias possibilidades da gente discutir. Acaba sendo um assunto muito extenso. Mas eu quero atentar aqui mais na nossa revisão a alguns aspectos mais básicos e aprofundando dois ou três pontos assim que são dignos de uma discussão um pouco maior. Mas, basicamente, quando eu falo ali de desapropriação, eu estou falando dessa forma mais drástica de intervenção do Estado na propriedade, né? Estou falando do próprio Estado tomar a propriedade do particular. Agora, às vezes a gente usa umas expressões que podem nos levar a uma interpretação equivocada. Quando eu falo que o Estado toma a propriedade através da desapropriação, não é bem uma, uma, uma imposição e um roubo da propriedade, entre aspas. Na desapropriação, pessoal, é como se, e aqui eu vou usar aspas novamente, o Estado forçasse o particular a me vender a propriedade. Então, é uma venda forçada, eu diria. Por que eu digo isso? Porque a indenização, pessoal, existe. Tudo bem, eu tomo a propriedade. O poder público toma aquela propriedade do particular e traz aquela propriedade para a esfera de poderes do poder público. Mas esse ato, essa forma de intervenção do Estado na propriedade, ela é indenizada. Isso está previsto, pessoal, no artigo 5º, 24 da Constituição Federal, que diz, olha só, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, existe uma indenização por aquela propriedade. Existe, sim. Agora, percebam que existem dois tipos de desapropriação. Existe a desapropriação ordinária, que é aquela que o particular está todo certo, o particular está cumprindo a função social da propriedade, mas o poder público chega lá e diz, olha, por necessidade, por utilidade públicas ou por interesse social, eu vou desapropriar o seu imóvel. Então, eu chego lá no meu imóvel, está todo certo, eu estou cumprindo a função social do meu imóvel, mas o poder público decide que ali vai construir uma escola. Então, ele desapropria aquele bem para a construção de uma escola. Essa é o que a gente chama de desapropriação ordinária. Eu estou todo certo, o particular está todo certo, está cumprindo a função social da propriedade, mas o poder público decide desapropriar. E com essa desapropriação, eu vou precisar ter uma justa e prévia indenização em dinheiro, como diz a Constituição Federal. Agora, outro tipo de desapropriação é a desapropriação extraordinária, que significa uma desapropriação, pessoal, ou em razão do inadequado aproveitamento do solo urbano, ou em razão da improdutividade do imóvel rural. São dois tipos de desapropriação que também estão previstos na Constituição Federal, né? A desapropriação urbanística é aquela prevista ali no artigo 182 da Constituição, e também a desapropriação para fins de reforma agrária, que é a desapropriação prevista no artigo 184 da Constituição Federal. Qual é a diferença dessas desapropriações para a desapropriação ordinária? É que na desapropriação ordinária, o particular está cumprindo a função social da propriedade. E aí o poder público, quando decide desapropriar o imóvel, precisa sim de uma indenização justa, prévia e em dinheiro para que o particular possa entregar para o poder público a propriedade. É diferente da desapropriação urbanística ou da desapropriação para fins de reforma agrária. Porque nessas duas hipóteses aqui, o particular está todo errado. O particular não está cumprindo a função social da propriedade, seja da propriedade urbana, desapropriação urbanística, seja da propriedade rural, desapropriação para fins de reforma agrária. E vejam que nessa hipótese de desapropriação extraordinária, seja a desapropriação urbanística ou a desapropriação para fins de reforma agrária, não é porque
o particular está descumprindo a função social da propriedade que ele vai deixar de ser indenizado. Não, ele também será indenizado nessas duas desapropriações aqui. A diferença é que, ao invés de ter direito a uma indenização justa, prévia e em dinheiro, sim, a indenização vai ser justa. Sim, a indenização vai ser prévia. Sim, haverá uma indenização, mas ela não será em dinheiro. Nessas duas hipóteses, a indenização vai ser feita em títulos da dívida. Seja títulos da dívida pública, no caso da desapropriação urbanística, seja títulos da dívida agrária, no caso da desapropriação para fins de reforma agrária. E aí, é interessante que a gente leia a própria Constituição Federal, nesses artigos 182 e 184, só para a gente rememorar o que diz cada tipo de desapropriação. Essa desapropriação do artigo 182 é essencial para quem está estudando para PGMs, para procuradorias municipais, ou para a PGDF, né, Procuradoria do Distrito Federal, que engloba tanto o aspecto municipal como estadual. O artigo 182 diz que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Tudo bem. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor. Mas aí começa a nossa discussão. O parágrafo 3º desse artigo 182 diz, olha só, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Beleza? Isso a gente já viu no artigo 5º da Constituição. Mas vejam que esse parágrafo 3º, ele está falando da desapropriação ordinária. Ele está falando da desapropriação onde o particular que tem um imóvel situado numa área urbana está todo certo. Está cumprindo a função social da propriedade urbana. Aí o poder público, se quiser desapropriar, por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social, precisa fazer uma justa e prévia indenização em cash, em dinheiro. Beleza? Pois bem. Agora, e se o particular não estiver cumprindo a função social da propriedade urbana? Por exemplo, eu tenho um terreno baldio no centro de São Paulo, do lado de um hospital, juntando ali mosca, juntando lixo, juntando mosquito, e aí? E aí o parágrafo 4º entra em cena. É facultado ao poder público municipal, veja, não é o Estado, é o município ou o Distrito Federal. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de. Opa, então o município pode forçar o cara que tem um imóvel urbano que não está cumprindo a função social da propriedade a cumprir. Se o cara não fizer, o município, veja que não é o Estado, é o município ou o Distrito Federal, eles vão poder sucessivamente o quê? Determinar o parcelamento ou a edificação compulsória, parcele, edifique de forma compulsória, ou, se o cara ainda assim não fizer, não cumprir, o município pode cobrar IPTU progressivo no tempo, né, o IPTU progressivo no tempo, IPTU mais caro com o passar do tempo, para obrigar o cara a cumprir a função social da propriedade. E se ainda assim esse cidadão não cumpre a função social da propriedade urbana, o poder público pode fazer a desapropriação. Veja que não é qualquer poder público, mas o poder público municipal, né? O município ou o Distrito Federal. Pode fazer a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Essa previsão
né, quanto à desapropriação urbanística, é regulamentada ali pelo Estatuto das Cidades, tá, pessoal? Artigo 5º, 6º, 7º e 8º, mais ou menos ali, fala desse procedimento. Quanto tempo, qual o valor máximo do IPTU progressivo no tempo, como é que funciona a notificação, tudo isso está nos termos da lei federal, né, regulamentado, que é o Estatuto das Cidades, tá? A Lei 10.257. Beleza? Além disso, pessoal, eu tenho a desapropriação extraordinária rural. A desapropriação extraordinária rural é aquela que compete à União Federal desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão, cuja utilização será definida em lei. Ou seja, no caso da desapropriação urbanística, a competência é do município, né? Desapropriação extraordinária urbanística. E no caso da desapropriação extraordinária de um imóvel rural, a competência é da União Federal. Perceba, o Estado pode sim desapropriar um imóvel urbano. O Estado pode sim desapropriar um imóvel rural. Agora, essa desapropriação tem que ser a desapropriação ordinária, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. No caso da desapropriação extraordinária urbanística, aquela que o pagamento é com títulos da dívida pública, aquela para forçar o particular a cumprir a função social da propriedade urbana, só o município ou o Distrito Federal. No caso da desapropriação extraordinária rural, aquela para forçar o particular a cumprir a função social da propriedade rural, sob pena de desapropriação para fins de reforma agrária, só quem pode fazer é a União, com pagamento em títulos da dívida agrária. Certo? Beleza? Eu chamo a sua atenção que a Constituição Federal também traz uma outra hipótese de expropriação. Há autores que chamam essa outra hipótese que eu vou falar também de desapropriação. Tecnicamente, ela não é uma desapropriação, mas ela é uma expropriação de glebas. Por que tecnicamente ela não é uma desapropriação, pessoal? Porque o que está previsto no artigo 243 da Constituição é uma perda da propriedade pelo particular sem direito à indenização. Ou seja, o que está previsto no artigo 243, pessoal, é exatamente uma hipótese onde as propriedades urbanas e rurais de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Opa, eu achei na fazenda plantação de maconha, plantação de coca. Tá fora, vou perder a propriedade. Polícia bateu lá, eu vou perder a propriedade. Ou ainda, a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o artigo 5º aí da Constituição Federal. Ou seja, no caso da expropriação de glebas, não há direito à indenização. A lógica é exatamente que o particular estava cometendo crimes, estava com droga plantada na fazenda, ele vai perder a fazenda, assim como no caso de trabalho escravo. Tá? Parágrafo único desse artigo 243 ainda vai um pouco além e diz que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, tá? E drogas afins e também da exploração de trabalho escravo será confiscada e reverterá a um fundo especial com destinação específica na forma da lei. Ou seja, percebam que no caso da expropriação de glebas, o que eu tenho é exatamente, pessoal, uma hipótese onde o particular vai perder a propriedade. Aqui é uma própria penalidade de perdimento em razão desse ato ilícito que ele estava praticando. Por isso que eu não posso dizer que tecnicamente é uma desapropriação, porque a desapropriação ela pressupõe a indenização, seja de forma justa, prévia em dinheiro, seja em títulos da dívida pública, né? Ou títulos da dívida agrária.
Beleza? Então, mais ou menos aí essa a ideia. Beleza. Pessoal, é interessante a gente comentar ainda um pouco da desapropriação indireta. Veja, a lógica da desapropriação é que ela é dividida em duas fases, tá? A desapropriação, em regra, ela é dividida em duas fases. Ela tem uma fase declaratória e ela tem uma fase executória. Qual é a diferença dessas fases? É que é o seguinte, no caso da desapropriação, o poder público declara que aquele bem é de necessidade, utilidade pública ou interesse social, e, uma vez declarado aquele bem de necessidade, utilidade pública ou interesse social, o poder público inicia a fase de execução da desapropriação, que passa por uma tentativa de acordo amigável quanto ao valor. Se não tiver acordo, passa por uma mediação ou arbitragem, chegando a uma ação judicial, se for o caso. Ou seja, percebam que existem duas fases muito bem definidas, mas o poder público só pega a propriedade do imóvel para si depois que pagar o valor da indenização. Seja um pagamento em dinheiro, seja um pagamento em títulos da dívida pública. O detalhe, pessoal, é que existe o que a gente chama de desapropriação indireta. O que é isso? O que seria a desapropriação indireta, pessoal? Desapropriação indireta, meus amigos, é o fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria do bem do particular, mas não observa os requisitos legais da declaração e prévia indenização. Como assim, professor? Quando eu falo de desapropriação indireta, eu estou falando de uma desapropriação que não atende às formalidades legais. Exemplo, vamos supor que o poder público invade, isso pode acontecer na seguinte hipótese. Eu tenho uma escola pública municipal, que vizinho da escola tem um terreno. O prefeito acha que aquele terreno é do município. E aí o próprio prefeito constrói uma expansão da escola naquele terreno. Mas o terreno, na verdade, era meu, professor. O poder público invadiu o meu imóvel, tomou posse do meu imóvel, sem respeitar o devido processo de desapropriação. E aí? E aí, pessoal, deixa eu ver se eu trouxe o artigo específico aqui. Tenho, o artigo 35. Diz que os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente vai ser revertida em perdas e danos. Ou seja, vamos supor que o poder público invadiu meu imóvel nessa brincadeira aqui da expansão da escola. E nessa brincadeira o poder público construiu um prédio no meu imóvel. Ou seja, o poder público não só invadiu meu imóvel, como já tomou posse, como já incorporou o prédio à fazenda pública, já está dando àquele bem uma destinação pública. Veja que inverteu-se a ordem das coisas. Ao invés do poder público declarar o bem como de necessidade, utilidade pública ou interesse social, depositar o valor da indenização para só depois receber o imóvel, aconteceu o contrário. O poder público já pegou o imóvel. E agora, o que eu faço? Eu, particular, eu vou tentar entrar com uma ação para ser indenizado. Eu vou entrar com ação para receber o dinheiro às avessas. Eu vou pegar, já perdi o imóvel, agora eu quero o dinheiro. Ao invés de eu pegar o dinheiro e depois entregar o imóvel, eu já entreguei o imóvel, porque o poder público já tomou posse do imóvel. Agora eu quero o dinheiro. Eu vou entrar com ação de desapropriação ao contrário. Eu, particular, vou entrar com ação de desapropriação às avessas. Eu vou entrar com ação de desapropriação indireta, com base no artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41. Fechado? Beleza? Essa é a discussão aí da ação de desapropriação indireta. Lembrando que o prazo que o particular tem para manejar uma ação de desapropriação indireta é o mesmo prazo que o poder público tem para adquirir o bem por uso capião. É o prazo, pessoal, do artigo 1238 do Código Civil, tá? Que diz que é de 15 anos o prazo de uso capião se o poder público, quando tomou posse do imóvel, não fez nenhum tipo de
benfeitoria ali no imóvel, né? Se o poder público só invadiu e não fez nenhum tipo de benfeitoria, há decisões do STJ que dizem que a ação de desapropriação indireta, que o particular tem para ser ressarcido dessa indenização, seria esse prazo de 15 anos, se o poder público nada construiu no imóvel, ou nenhum tipo de benfeitoria. Se, por outro lado, o poder público fez benfeitorias no imóvel, aí o prazo vai ser o do parágrafo único do 1238, que reduz-se para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, né? Se o poder público tiver realizado no imóvel obras ou serviços de caráter produtivo, nesse caso, o prazo da desapropriação indireta vai ser reduzido aí para 10 anos. Tudo bem? Seguindo, pessoal, eu queria falar com vocês ainda mais um ponto antes da gente encerrar aqui o nosso bloco de desapropriação, que envolve basicamente a revisão aí de alguns aspectos de desapropriação. Lembrando que o conteúdo completo a gente tem uma aula de 4 horas lá no curso de Fazenda Pública, com questões objetivas, a discussão é bem mais aprofundada. Aqui é um resumão para você revisar aí os principais assuntos. Pois bem, quando a gente fala de desapropriação, da desapropriação normal, digamos assim, não é da desapropriação indireta, mas da desapropriação normal, o poder público declara que aquele bem, por exemplo, eu sei que eu desenho muito mal, tá, pessoal? Mas vamos tentar aqui entender. Vamos supor que o município decidiu desapropriar esse imóvel. E na desapropriação desse imóvel, o município disse, eu vou desapropriar esse imóvel para construir uma escola. Tá percebendo que ali é um lugar bom para ter uma escola, o município vai e declara que aquele bem é, sei lá, de necessidade, utilidade pública ou interesse social, não sei, para construir uma escola. Tudo bem. Percebam que uma vez desapropriado o bem, né, declarou, depois vai discutir os valores, enfim, uma vez desapropriado o bem, o poder público, pessoal, precisa construir uma escola. Ora, a lógica é que eu declaro para que eu preciso do bem. E uma vez desapropriado o bem, eu vou executar aquilo que eu declarei. Caso eu não execute, por exemplo, vamos supor que o poder público decidiu, declarou que ia construir uma escola, mas depois de desapropriado o bem, percebeu que a escola não era o melhor caminho. Era melhor construir um hospital. Veja que essa nova destinação dada ao bem, em desconformidade com o plano original, é uma destinação diferente. Se é uma destinação diferente, eu vou chamar isso de predestinação. Ou seja, efetivada a desapropriação, o poder público deve destinar o bem desapropriado à finalidade pública que justificou o ato expropriatório. Se o poder público desapropria o bem para construir uma escola, mas não constrói a escola, decide construir um hospital, vai haver o fenômeno da predestinação. É uma nova destinação dada ao bem em desconformidade com o plano original. Predestinação é uma nova destinação dada ao bem em desconformidade com o plano original. Essa nova destinação, essa predestinação, tanto pode ser uma predestinação lícita, como uma predestinação ilícita. E qual é a diferença, pessoal, entre a predestinação lícita e a predestinação ilícita? Galera, na predestinação lícita, o bem é desapropriado com um fim e, uma vez desapropriado, o poder público dá a este bem uma nova destinação em desconformidade com o plano original, mas é uma nova destinação que ainda tem interesse público. Ou seja, o poder público desapropria o imóvel para construir uma escola, mas uma vez desapropriado decide construir um hospital. Isso é uma predestinação lícita. O particular que perdeu o imóvel, que teve o imóvel desapropriado, não vai ter direito a nada, não vai poder exigir nada, porque essa nova destinação dada ao bem ainda tem interesse público. É por isso que na predestinação lícita, legal, o bem é desapropriado para um fim, mas lhe é dado fim diverso pelo poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. O poder público pode, por exemplo, desapropriar um terreno para construir uma escola, mas por questões de conveniência e oportunidade,
decide construir um hospital. Quanto a esse fato, não há qualquer tipo de direito ao particular que perdeu o imóvel. É diferente da predestinação ilícita. No caso da predestinação ilícita, o bem é desapropriado para um fim e, após desapropriado, o poder público dá a este bem uma nova destinação em desconformidade com o plano original, e essa nova destinação não possui interesse público. Por exemplo, o poder público desapropria para construir uma escola, mas decide vender o imóvel para um terceiro. Decide doar o imóvel para o partido político do prefeito. Sei lá, uma nova destinação sem interesse público. Nesse caso, nós estaríamos diante de uma predestinação ilícita. E no caso de predestinação ilícita, surge para o particular, o direito de retrocessão. O que é isso, pessoal? A retrocessão é o direito previsto no artigo 519 do Código Civil, tá? O particular que perdeu o imóvel, que teve o imóvel desapropriado, vai poder, se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, ou seja, não tiver uma finalidade pública por trás da nova destinação, o expropriado vai ter o direito de preferência pelo preço atual da coisa. O expropriado vai ter o direito de retrocessão. O cara que perdeu o imóvel vai poder recuperar o imóvel para si. Mas, claro, ele já recebeu o dinheiro. Então, ele vai recuperar o imóvel para si, mas ele vai ter que pagar o preço atual da coisa, sob pena de enriquecimento sem causa. Então, se eu perdi o imóvel e o poder público deu a este imóvel uma nova destinação em desconformidade com o plano original, e essa nova destinação é uma nova destinação sem interesse público, é uma predestinação ilícita, o particular vai poder reaver o imóvel pagando pelo preço atual da coisa. Se quiser, que pode ser que o particular não queira, mas se ele quiser, ele pode reaver o imóvel pelo preço atual da coisa, nos termos aí do artigo 519 do Código Civil. Banca CESP, no concurso da PGE Bahia 2014, cobrou isso. Caso um governador resolva desapropriar determinado imóvel particular com o objetivo de construir uma creche para educação infantil e, posteriormente, com fundamento no interesse público e em situação de urgência, mude a destinação do imóvel para a construção de um hospital público, o ato deve ser anulado por configurar predestinação ilícita. Não. A nova destinação, antes era uma escola, depois passou a ser um hospital público. A nova destinação ainda tem interesse público. Logo, essa é uma predestinação lícita e que, portanto, é plenamente válida, não há problema algum. A AGU, em 2010, CESP também, disse que a União desapropriou um imóvel para fins de reforma agrária, mas depois de desapropriado, resolveu utilizar o imóvel para uma universidade pública, também com finalidade pública, também remanescendo o interesse público. Nessa situação, houve predestinação lícita, de forma que o antigo proprietário não poderá pedir a devolução do bem verdadeiro, né? Também verdadeira essa discussão aí da predestinação lícita ou ilícita. Então, galera, a ideia é exatamente essa quanto à regra geral da desapropriação, quanto à desapropriação indireta e quanto à predestinação e retrocessão. Temas quentes aí em concurso de procuradorias. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tanto no Instagram, nas redes sociais, né, como um todo, como também no fórum do curso. Lembrando que eu vou, no próximo bloco, continuar a nossa explicação aqui na nossa revisão de Fazenda Pública, com mais um tema aí para vocês.